Alguma vez já parou para pensar em como um planeta como o nosso nasce? Bom, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos embarcar numa viagem de 4 bilhões e meio de anos para desvendar a história épica da formação da nossa própria casa. Parece impossível, né? Mas a resposta, na verdade, está escrita nas rochas, nos meteoritos que caem do céu e até nos ecos de terremotos. A gente vai decifrar essas pistas para montar a história da Terra, desde poeira cósmica até o mundo que a gente conhece hoje. Para entender a história da Terra, o primeiro desafio é pensar numa escala de tempo que é quase inimaginável. Bem-vindos ao que os geólogos chamam de tempo profundo. Olha que analogia fantástica para ajudar a gente. Se toda a história do nosso planeta fosse um único dia, de 24 horas, quase tudo o que a gente considera antigo aconteceria só nos últimos minutinhos antes da meia-noite. Vamos ver como isso funciona. Pensa só, durante a maior parte desse dia cósmico, o nosso planeta é um lugar completamente estéril, sem vida nenhuma. É só lá pelas 8 da noite que os primeiros organismos bem simples finalmente aparecem. E os dinossauros, que dominaram o mundo por tanto tempo, a era deles só começa às 11h35 da noite, já nos últimos suspiros do dia. E toda a história da humanidade, a gente é só um piscar de olhos. Nós aparecemos nos últimos 10 segundos antes da meia-noite. É, impressionante. Os geólogos dividem essa história toda em éons. E o ponto mais maluco aqui é que os 3 primeiros éons, que juntos somam impressionantes 88% do tempo da Terra, tudo isso passou antes do surgimento da vida complexa, visível que a gente conhece hoje. E por que entender essa escala de tempo é tão importante? Porque nos dá uma perspectiva um pouco assustadora. O que a natureza levou milhões, às vezes centenas de milhões de anos para construir, como solo fértil, a atividade humana pode destruir em questão de décadas. Mas, para a Terra existir, primeiro a gente precisava de um sistema solar. De onde é que veio toda a matéria-prima para o nosso planeta? Tudo começou, acredite, com os restos de estrelas que já morreram. Uma nuvem imensa de gás e poeira, literalmente poeira estelar, começou a entrar em colapso por causa da sua própria gravidade. Com o tempo, a gravidade foi juntando essas partículas em corpos cada vez maiores, que a gente chama de planetesimais. É legal pensar neles como se fossem os tijolos cósmicos, que, colisão após colisão, foram construindo os planetas. A Terra recém-nascida, lá no éon adiano, era um verdadeiro inferno. O nome, aliás, vem de Hades. Esquece oceanos azuis, imagine um mundo de rocha derretida sendo bombardeado sem parar por detritos do espaço. Então, como que um amontoado frio de rochas se transformou numa esfera derretida? Bom, foram basicamente 3 processos. Primeiro, o calor gerado pelo impacto constante de asteroides. Segundo, a pressão absurda da gravidade comprimindo o interior. E terceiro, o decaimento de elementos radioativos, que funcionou como um motor nuclear interno, gerando calor de dentro para fora. E todo esse calor transformou a Terra numa bola de material derretido. Isso preparou o cenário para o evento mais importante da sua formação, o que a gente chama de diferenciação planetária. Aconteceu um evento cataclísmico conhecido como a Catástrofe do Ferro. Basicamente, todo o ferro e níquel derretidos, que são muito mais pesados, afundaram direto para o centro do planeta. Foi uma mudança radical que definiu a estrutura da Terra para sempre. Esse processo de separação deu para a gente a estrutura que a Terra tem até hoje. Um núcleo super denso de metal, um manto rochoso bem espesso e uma crosta fininha e leve na superfície onde a gente vive. Ok, a história é incrível, mas levanta uma questão óbvia. Como é que a gente sabe o que tem no centro da Terra se nunca fomos lá? A resposta está num trabalho fascinante de investigação geológica. Como verdadeiros detetives, os cientistas usam métodos indiretos para ler as pistas que o próprio planeta nos dá. São várias peças de um quebra-cabeça. A primeira grande pista vem da matemática. A gente sabe a massa total da Terra e a densidade das rochas que estão aqui na superfície. O problema é que os números não batem. A conclusão é inevitável. O interior do planeta tem que ser feito de algo muito, mas muito mais denso. A segunda pista vem dos terremotos. As ondas sísmicas que eles criam viajam pelo interior da Terra. É como se fosse um ultrassom planetário. E ao estudar como essas ondas mudam de velocidade e de direção, dá para mapear as diferentes camadas. O manto, que é sólido, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido de novo.
E finalmente a gente tem os meteoritos, que são verdadeiros fósseis cósmicos. Eles são restos do material original que formou o sistema solar. Então, quando a gente encontra meteoritos feitos de ferro e níquel, estamos na prática segurando um pedaço do que compõe o núcleo de um planeta. Juntar todas as peças dessa história profunda mostra de onde a gente veio. E se toda a nossa existência cabe nos últimos segundos do dia da Terra, isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. O que será que os próximos segundos reservam?